Graças a Deus. Aqui é a palavra do Senhor Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 46, vai nos apresentar o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, que nos deu todo o exemplo e o repertório para um culto voltado para missões, para um trabalho voltado para missões. Tudo que nós temos que saber sobre missões começa no Evangelho e fica no Evangelho. O Evangelho é a fronteira para os trabalhos da igreja, todos eles. O Evangelho é a fronteira para as nossas orações. O Evangelho é a fronteira para as nossas atividades, para os nossos pensamentos evangelísticos e missionários. O Evangelho é a fronteira. Além do Evangelho, não é necessário se pensar nada, falar nada, porque tudo o que é pertinente à nossa missão, a nossa obra, está no Evangelho. E quando falo Evangelho, especificamente a vida do Senhor Jesus, conforme Mateus, Marcos, Lucas e João, especificamente. Mas nós temos ainda o repertório dos demais missionários, como o apóstolo Paulo, que escreveu as 13 cartas, o autor aos Hebreus, que escreveu a sua carta, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Judas, estes homens que escreveram o Novo Testamento para nós. O Evangelho é composto, então, pelos 27 livros do Novo Testamento, na ordem que nós temos ali. Esta é a fronteira que Deus nos deu, para que a gente possa andar livremente nela e aprender sobre missões. Agora, é tão ampla, é tão lastra, é tão larga, sabe? É tão latitudinária, é tão, sabe, além do nosso alcance, que você anda entre Mateus, Marcos, Lucas, João, vai até o Apocalipse e você não chega na fronteira. Você anda demais e você não percebe a linha divisória, porque ela vai se estendendo, se alastrando. Aí é necessário a gente parar um pouco e escolher um texto que fale para nós naquele texto alguma coisa. E orando ao Senhor, desde o dia que o pastor Max falou comigo, e inclusive vindo para cá, o Senhor me mostrou o texto em que ele fez missões em Jericó. Jesus fez missões em Jericó. Quando você lê o texto de Mateus, diz que eram 2 cegos. Você lê aqui o texto de Marcos, um cego. Você lê Lucas, ele também fala. E nós nos perguntamos o que aconteceu naquele dia exatamente. Como foi que Jesus fez missões naquela cidade de Jericó? E o texto de Marcos, ele é assim muito detalhado para nós. Muito detalhado. Ele tem alguns detalhes que nós não encontramos nos outros textos. Vamos a eles. A Bíblia diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. O que nós entendemos? O Senhor Jesus, ele entrou em Jericó, passou ali, fez algumas obras que não estão descritas para nós, e agora o Senhor Jesus já está saindo, está indo embora. E no que ele está indo embora, nós podemos pensar o seguinte: olha, quem está indo embora não tem que fazer mais nada, está tudo pronto e acabado, porque existem obras que têm que ser feitas dentro da cidade. Eu percebi que o tema é missões urbanas. Então o Senhor Jesus, ele foi e fez as missões urbanas que ele tinha que fazer dentro de Jericó. Porque a gente entende que tem começo, meio e fim. Acabou, a gente apaga as lâmpadas, fecha a porta, vai para casa e aí a gente volta aqui amanhã. Isso somos eu, isso aí é você, porque nós cumprimos o nosso cronograma, cumprimos a nossa agenda, cumprimos o nosso protocolo, a nossa programação, saiu tudo perfeito do jeito que a gente imaginou. Então agora é hora de ir embora. E o Senhor Jesus está indo embora, mas havia uma missão para ele fazer que não estava dentro da cidade, estava à margem da cidade, estava fora da cidade, estava já a caminho. Irmãos e irmãs, o que começa o Espírito Santo a dizer para nós? Que nós temos prazo, nós temos agenda, nós temos protocolo, mas o reino de Deus tem muito mais do que agenda, muito mais do que atividade, muito mais do que protocolo. Tem gente que cabe aqui dentro, mas tem gente que não cabe aqui dentro, e nós não podemos nos dar o privilégio de pensar apenas nos que cabem aqui dentro, e sim naqueles que ainda não estão aqui dentro. Aleluia. O Senhor Jesus já está saindo, já está indo embora, e os discípulos com toda certeza estão naquele ritmo de acabou o culto,
Acabou o serviço, acabou o trabalho. Agora é só ir para casa e hoje é sábado, hoje é pizza, hoje é Coca-Cola, hoje é pipoca, é alguma coisa a mais. Esse é o ritmo dos discípulos. Esse é o meu ritmo também. Terminando aqui, pego meu carro e me dirijo para a cidade de Tiradentes. Mas não era o ritmo do Senhor Jesus. Ele disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E vós entrastes no seu trabalho. O espírito missionário do apóstolo Paulo levou ele a dizer a Timóteo o seguinte: prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, porque está chegando a ocasião em que os homens não ouvirão mais o evangelho. Nós que ainda estamos de prontidão, devemos pegar o relógio que nós temos, que trabalha muito bem, mas nós precisamos tirar a pilha do nosso relógio, aposentá-lo de lado e dizer o seguinte: é tempo de trabalhar o tempo inteiro, de dia, de tarde, de noite, janeiro, fevereiro e março, no Natal e no Ano Novo, no dia dos pais e no dia das mães, na segunda de manhã e no domingo à noite. É tempo de nós colhermos as almas que já estão ganhas para o reino de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus está saindo de Jericó, está indo embora, mala nas costas. Então alguém falou, nos outros evangelhos diz, alguém falou para o Bartimeu que era Jesus de Nazaré que estava passando ali. Outros dizem que ele perguntou, aquela multidão, aquele tropé, as pessoas falando, e então ele vem e faz a pergunta fundamental: quem é que está passando por aqui? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno, quem está passando por aqui. Irmãos e irmãs, agora eu quero dizer para você que não sabe evangelizar. Você diz: eu não sei evangelizar, eu não sei abordar uma pessoa na rua, eu não sei conversar com ela, eu não sei o que falar. Pois bem, então faça apenas uma propaganda. Qual é a propaganda? A propaganda do dia que tem culto na sua igreja, ou a propaganda do dia que tem culto na casa de alguém, a propaganda de um trabalho que está acontecendo na televisão, ou no rádio, ou no WhatsApp, ou no Facebook, na página da igreja. Você que não sabe fazer essa abordagem pessoal, pode usar outros recursos, assim como alguém falou para aquele cego: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Assim começam as missões, você falando de Jesus com simplicidade. Uma verdade que aparece para nós aqui é que o pecador aborda os discípulos. Veja só o tempo que nós estamos vivendo e como que o mar está para peixe. Você pode dizer para si mesmo: o mar está para peixe. Não é que alguém chegou para o cego e disse: Jesus está passando por aqui. Foi o pecador, foi o Bartimeu, foi o cego que perguntou: que dia que tem culto nessa igreja? Glória a Deus! Eu estou falando sério, as pessoas estão parando a gente que é crente, terno, gravata e Bíblia na mão, e as pessoas estão perguntando: que dia que tem culto na sua igreja? Que dia lá tem conjunto de jovens? Lá tem conjunto de varões? Lá tem conjunto de irmãs? Será que eu posso receber uma oração? E olha que eu quero dizer para vocês que não tem hora mesmo. Semana passada estava dando aula de teologia, doutrina da salvação para uns irmãos na igreja, estava assim a meia porta, e eu estava falando sobre doutrina da salvação e evangelização. O que me acontece? 3 pessoas param na porta, chamam o pastor da igreja e pedem oração para ele. Não dá meia hora, outra pessoa entra embriagada e pede oração respeitosamente e depois vai para o caminho dele. Irmãos e irmãs, Jesus está mandando pecadores ao seu encontro, gente que precisa somente de ouvir falar: o culto vai ser sábado, o culto vai ser domingo, tem escola dominical pela manhã, tem culto de doutrina na terça, na quarta ou na quinta. É somente isso, é só você fazer a propaganda de aonde Jesus está e que dia que a igreja está aberta. Deveria ser o contrário. Deveria ser os discípulos passando pelo meio do caminho e falando: Jesus fez tanto trabalho lá dentro de Jericó, né? Jesus faz tanto trabalho aqui dentro da igreja. Fala a verdade, meus irmãos. Os melhores louvores estão aqui dentro da igreja. Os melhores conjuntos estão dentro da igreja. Os melhores pregadores estão dentro da igreja. É um espetáculo aqui que dá para gravar, colocar na internet e ganhar 5 estrelas, até o troféu. Tudo de bom está aqui
aqui dentro da igreja, mas e se a gente conseguisse levar esse espetáculo para o público que está lá fora, para a praça que está lá fora, para o ginásio que está lá fora, para a escola que está lá fora? Quem dera nós pudéssemos sair em marcha, uma marcha pelas ruas, com os nossos louvores, os nossos cantores, os nossos pregadores, a nossa corneta, e todo mundo fazendo lá aquilo que a gente faz aqui. Seria tão bom. Mas não, os discípulos estão de mochila nas costas, estão indo embora. Aí o pecador teve que abordar. E quando o pecador abordou, ele deu uma notícia: é Jesus de Nazaré. Eu não sei se ele falou empolgado ou se ele falou do tipo Jesus de Nazaré, porque de vez em quando os crentes se acostumam tanto com Jesus que ele chama de Jesus. Tão acostumado. Não sei como foi, mas aí isso deu um gás, deu um ânimo, deu um vigor no cego, que ele começou a fazer o que muitos de nós crentes paramos de fazer. Ele começou a clamar. O texto diz para nós aqui no versículo 47: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Não é que ele começou a pedir esmola, não é que ele começou a conversar com outra pessoa sobre a fama de Jesus. Porque, irmãos e irmãs, as pessoas precisam somente de um impulso. O primeiro impulso é Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar, e o clamor dele era exatamente esse daqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que era uma algazarra, porque era uma multidão e ele era escandaloso. O homem estava acostumado a ficar em praça pública dizendo: uma esmola pelo amor de Jeová, uma esmola pelo amor de Jeová. Era um pregador para ele mesmo: uma esmola pelo amor de Jeová. O pulmão dele estava muito bom e ele começou a clamar diferente, com todo o pulmão que ele tinha, com todo o fôlego que ele tinha, com toda a energia que ele tinha, sabendo que Jesus estava no meio da multidão. Ele era? E o que ele tinha? Voz. O que ele tinha? Ouvido. O que ele tinha? Pernas. O que ele tinha? Pulmão. E ele só era cego, que não tinha. Então ele, de olhos fechados, não sabendo exatamente aonde estava Jesus, assim como eu estou dramatizando, e ele começou a dizer para a esquerda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele virava e dizia para frente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele virava para o outro lado e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tateando nas pessoas e tropeçando nas pessoas. E então ele começou a incomodar os irmãos que estavam andando com Jesus. Glória a Deus. Pergunta de reflexão, meus irmãos: será que o clamor deste mundo por misericórdia nos incomoda? Mexe conosco? Ou será que nós estamos indiferentes? Não mexe mais, não nos importa mais, não faz cócega em nós. Se nos incomodar, tá bom, meus irmãos. O texto diz: incomodaram-se que ele estava ali, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Há um mundo que está clamando e nós estamos aqui. Nós não somos cegos, mas eu pergunto aos irmãos e às irmãs: será que nós não somos surdos? Não sofro de cegueira, mas será que nós não ouvimos de surdez? Que não estamos entendendo que o mundo à nossa volta está se perdendo com a gente dentro, e que a maior tragédia do mundo não é ele se estragar, mas ele se estragar com a gente dentro. E se estragar não é porque nós somos cegos, e sim porque nós somos indiferentes. Não podemos ser indiferentes, mas somos indiferentes. Aqueles discípulos não eram indiferentes, começaram a repreender aquele homem que clamava, dizendo que ele se calasse. Fica quieto, você está perturbando. Fica quieto, não atrapalha. Fica quieto, volta para teu lugarzinho, vai lá mendigar uma moedinha. Mas ele estava ouvindo a multidão? Muito pelo contrário, ele estava com uma dor dentro da alma, estava com uma angústia dentro da alma, ele estava com uma solidão dentro da alma, um desespero dentro da alma, porque ele não via o sol, ele não via a lua, ele não via as estrelas, não sabia se era segunda ou terça, ele vivia na escuridão, e a única oportunidade que ele tinha estava passando por ele. Irmãos e irmãs, esta é a última hora
A Bíblia está dizendo que é o tempo da visitação. Esta é a nossa geração, é o nosso tempo, é a nossa oportunidade. E as pessoas estão vindo ao nosso encontro. E elas precisam incomodar a gente. Porque nós não estamos nos incomodando. Porque apresentam para nós aqui cenas chocantes e a gente não chora. Números alarmantes e a gente não se espanta. Eu não estou falando da Uganda. Não estou falando da Somália. Não estou falando da Índia ou da China ou da Coreia. Estou falando da nossa nação, do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes, que estão se perdendo aos nossos pés, e isso não nos incomoda, não nos choca, muito pelo contrário, nós estamos acomodados e não incomodados. Meu Deus. Aleluia. O coração enregelou. Algo aconteceu na virada do século que a gente não entendeu ainda. Que timing é esse? Que tempo é esse? Não nos comove, não nos mexe, não nos movimenta. Mas o céu continua clamando. E o que é que o mundo está clamando? Por misericórdia. Não está pedindo a sua moeda, não está pedindo a minha moeda. Eles não estão pedindo as nossas moedas, estão pedindo misericórdia. Uma igreja cujas portas se abram para receber gente com misericórdia, Aleluia. com clemência, com piedade, com dó, porque nós podemos nos transformar num hotel 5 estrelas, com tapete vermelho, aonde dá até vergonha de entrar na igreja com uma roupa simples. Isso é um perigo, filhos. Tem igreja que o pecador não consegue entrar porque ele sente vergonha de entrar. Isso não pode acontecer conosco, porque Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso Senhor, ele morreu do alto de uma cruz, despido ao lado de 2 bandidos. O evangelho da nossa salvação. Ele nasceu em uma manjedoura, é verdade, não é lenda. Ele nasceu e ele foi depositado numa manjedoura onde os animais se alimentavam também. Foi para uma cidade chamada Nazaré, o desprezível. E quando falaram dele, disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Senhor Jesus manteve toda a simplicidade para nunca se afastar de nós em nosso estado de miséria. Somos clementes, precisamos ser clementes, piedosos, misericordiosos, ter dó das pessoas em todo o estado que estão. Vocês acham que esse homem estava cheirando bem? Vocês acham que este mendigo estava cheirando bem? Vocês acham que ele havia escovado o dente naquele dia? Vocês acham que ele havia penteado o cabelo naquele dia? Vocês acham que ele tinha lustrado o sapato naquele dia? Ou passado perfume? Ele estava à beira da estrada, fora da cidade. Ele era um proscrito, meus irmãos. Não tinha data de nascimento, não tinha pai, não tinha mãe. Embora que a gente saiba que ele era filho de Timeu. O que eu quero dizer? Ele era um indigente naquela sociedade. Não pertencia àquele pessoal cheio de luxo, não pertencia. Mas ele não perdeu a sua oportunidade. Ele gritava, e ele não gritava baixo não. Ele gritava pleno aos pulmões. A última oportunidade: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. Os discípulos tiveram misericórdia, irmãos. Vocês viram misericórdia nos discípulos? Nós não vimos misericórdia nos discípulos. Nós não vimos. Estavam incomodados. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar: tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Não é que tinha 2 ou 3 que repreendia. É muita gente que pensa numa igreja, sei lá, que não cabe um Bartimeu. Que não cabe.
arrependiam, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente, meus irmãos, que já sofreu tanto que não espera mais nada de você, só de Deus. Já sofreu tanto, já foi tão decepcionado que não espera mais nada de ninguém, nem de governadores, nem de religiosos, nem de filósofos, nem de ninguém. Ele só clama para Deus. Ele não acredita em mais nada, mas ele continua clamando, gritando. E aí eu tenho que dizer a vocês: existe um Deus nos céus que ouve a oração daquele que é proscrito, daquele que é colocado de lado, daquele que é esquecido pela tarefa evangelizadora da igreja. Eu já participei de algumas reuniões de evangelização da igreja e já vi gente que é excluído do rol de evangelização, os não evangelizáveis. Participo de um trabalho de evangelização na praça, meus irmãos, que chega lá o pessoal que é usuário, o pessoal que é mais do que usuário, que a droga usa ele, pessoas que vêm aí mal cheirosa, o pessoal passa o tempo todo por nós ali. E aí, nós vamos colocar na nossa agenda ou não está na nossa agenda? Continua aquele homem clamando, e Jesus parando, porque, irmãos, essa parte que quando eu estava meditando, o Senhor me fez pensar: nós somos uma igreja. Nós temos uma agenda anual. Nós temos muitas programações. Nós somos uma igreja ativa, sabe, e hiperativa. Tem muita coisa mesmo. Não tem espaço na agenda. É muito departamento para nós podermos dar conta, e além das agendas que tem na sede também, que tem que atender. Jesus acabou o período de serviço dele, já está indo embora. Os discípulos já estão com a mala nas costas. Aí você pega um texto simples como esse aqui, Jesus missionário, e diz assim: e Jesus parando. Sabe o que é parar uma programação da igreja por inteiro? Parar e dizer o seguinte: fechado para balanço. Não se cogita parar a agenda, não se cogita parar as atividades, o ativismo, o hiperativismo que nós temos, não se cogita. A gente tem que cumprir os protocolos, mas dentro desses protocolos, Jesus parou, porque ainda existe um mundo a ser salvo, e que não está salvo, e que precisa de salvação. Jesus parou, e alguém poderia dizer: ele também vai repreender o cego. Mas pelo contrário, a Bíblia disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: olha só, que palavra alegre, tem bom ânimo. Só o Evangelho de Marcos diz isso para a gente. Vai levar uma palavra para alguém? Eu vou dizer uma palavra assim bem direta. Não fala o seguinte, não fala para ele o seguinte, não fala assim, ó: cigarro é pecado. Fala isso não, ele sabe. Beber é pecado, ele sabe. Adulterar, ele sabe. Você vai para o inferno, estou cansado de saber disso aí. A igreja tem que aprender a evangelizar com alegria, com ânimo, com boa notícia. Que a palavra evangelho significa boa notícia. Você vai encontrar a pessoa no estado que ela está, vai abrir um sorriso para ela e vai dizer para ela: tenha bom ânimo, porque Jesus está chamando você para a presença dele. Jesus está te aproximando. Ele pode até dizer: mas eu isso, mas aquilo, mas a tua palavra de evangelização é: tenha bom ânimo, você pode vir, vem do jeito que você estiver, agora, neste exato momento, porque Jesus ele está muito feliz em receber você do jeito que você está. Aleluia, glória a Deus. Como que se evangeliza, meus irmãos? Como que se faz missões? Se faz missões com um sorriso no rosto, se faz missões de bom humor, meus irmãos, se faz o evangelismo com palavras agradáveis, aquela que você saboreia nos lábios, que é boa de ouvir. Quantas vezes eu cansei de participar de culto de evangelização na praça com um pregador acusando o pecador.
e depois para você aproximar de novo. Então pregue as boas novas de salvação, mas pregue com alegria, pregue com vontade, pregue com ânimo. Seleciona os melhores hinos que vocês têm aqui, os mais alegres, os mais entusiasmáticos, os mais contagiantes, e canta da melhor maneira possível, e recebe, gente, que Deus está trazendo. É Deus que está trazendo, é Deus quem está trazendo. Glória a Deus. Algumas pessoas acreditam que são profetas, meus irmãos, estilo Elias, estilo João Batista. Eu diria o seguinte, que a igreja do Senhor sempre tem o anjo que se responsabiliza por essa parte profética de colocar as doutrinas disciplinares ao alcance de todos no dia apropriado, na hora apropriada, no auditório apropriado. Quanto a você, só faz o que o mestre está falando. Chama esse pessoal, fala bem da tua igreja, fala bem do teu pastor, fala bem das coisas que estão acontecendo, fala bem do teu departamento, fala bem do departamento de música, fala bem e fala bonito e fala com alegria. Glória a Deus. Atrai, não dispersa. Mas eu não sou chamado para evangelizar. Mas você também não é chamado para espantar as pessoas. É fácil assim. Eu não dou para porteiro. Não dá para porteiro, então fica sentado tranquilo. Abre a harpa, canta, oferta. E seja uma pessoa feliz. Tem bom ânimo. O mestre te chama. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E aí não deu outra. Chamaram o homem. Jesus parando disse: chamem o cego. Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Aí vocês acham que o homem se levantou como? Com preguiça? Com má vontade? Desanimado? Não, meu irmão. Tem pessoa que está só esperando você convidar. Eu vou falar de novo, meu irmão. Tem gente que está só esperando você convidar ele para vir no culto de amanhã. Eu estou falando sério, é só você convidar ele para vir no culto. Mas convida com alegria, entendeu? Não convida já xingando ele, não. Olha, melhor você ir para a igreja porque Jesus está voltando, você vai ficar para trás, aí você vai ficar na mão do capeta. Não! Escuta, liga para ele, manda um WhatsApp, dá uma boa noite para ele, pega e fala: ó, amanhã vai ter um culto muito especial na minha igreja e eu gostaria muito que você pudesse estar lá, seria uma alegria muito grande, eu vou buscar você na sua casa. Ele vai dar meia desculpa ou não, ou então ele vai se levantar e vai dizer: eu só estava esperando esse convite. Aleluia. Só um convite. Glória a Deus. Você crê no que eu estou pregando? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O homem levantou. Tinha uma capa velha esfarrapada lá, que era a marca de nascença dele, para dizer que ele era cego. Mas ele pensou: agora eu não preciso mais. Foi até Jesus. Glória a Deus. Um convite, uma palavra. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quem já conduziu o cego aqui sabe como que é. Eu não sei como esse homem foi. Levado, empurrando, tropeçando, alguém pegou no braço. Eu sei que ele foi ter com Jesus. E Jesus, agora sim, agora a pessoa está diante de Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, tem espaço na casa, filho. Tem espaço na casa. Tem espaço no departamento, meus irmãos. Tem espaço no departamento das crianças. Tem espaço no departamento das irmãs. Uma controvérsia que nós temos muito, hein, pastor? Muito, meus irmãos, como que a gente faz com as pessoas que estão chegando na igreja e querem participar do departamento? Pode ou não pode? Eu digo no curso de teologia, mas é lógico que pode, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas é lógico que o departamento é para integrar as pessoas, socializar as pessoas, entusiasmar as pessoas. Não, mas ela tem um mau exemplo, não tem que parar com isso. Os departamentos são criados para agregar as pessoas, para levantar o ânimo da igreja e louvores a Deus. Quanto a ela se batizar, quanto a ela se libertar, quanto a ela casar, quanto a ela mudar, a igreja tem um anjo que cuida dessas questões. Você só traz, integra.
Quantas irmãs podem ser agregados só por estar ao seu lado na hora de cantar e pegar a pasta? Aleluia. Só de participar do ensaio. Essa é a nossa missão, meus irmãos, porque nós não estamos aqui à toa. Estamos para trazer gente para Jesus, como foi cantado aqui nessa noite. Agora ele já está lá na igreja. Agora ele já está diante de Jesus. Aí Jesus prega para ele. E o sermão de Jesus sempre me deixa chateado, porque não demora 40 minutos. Não tem um sermão de 40 minutos de Jesus na Bíblia. Não tem nenhum. O mais longo, que é o Sermão da Montanha, que ocupa lá o capítulo 5, 6 e o 7, você lê ele em menos de 10 minutos. Jesus era um pregador rápido. Ele pregava e pronto, entusiasmava o povo queria mais. Aí ele já tinha acabado o sermão. O meu sermão que demora, o dele era rápido. Olha que sermão que ele pregou. Que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Objetivo. Bem objetivo. A gente pensa, ou por medo de evangelizar,